Imagine abrir um porão do século XIX e nele você não encontra especiarias, você não encontra ouro, não encontra joias. Mas sim, você encontra centenas de corpos. Corpos de pessoas que já haviam vivido há mais de 2000 anos atrás. Corpos que haviam sido preparados para viver a eternidade do além. Corpos que pertenceram a sacerdotes, nobres, escritores e soldados do antigo Egito. Agora eles estão empilhados em caixas de madeira pronto para atravessar o oceano e ser vendido. Parece ficção, mas isso realmente aconteceu. Durante décadas, milhares de múmias saíram do Egito, foram rumo à Europa e também aos Estados Unidos para serem vendidos para colecionadores multimilionários e também aos museus. E pasmem, a maioria dessas pessoas compravam múmias não para colecionar. Algumas foram moídas para produzir remédio, outras foram moídas para fazer pigmentação de tinta e outras foram tratadas como mercadoria industrial. A pergunta é, como que o mundo chegou a esse ponto? Como que uma civilização gastava milhões de anos preparando seus corpos para viver a eternidade além e acabou virando produto industrial? Mas antes da gente entrar fundo nessa história, eu peço que você deixe seu like e se inscrever-se. E lembre-se, os navios passam e as histórias permanecem. Durante milhões de anos, os antigos egípcios acreditavam que a morte não era o fim, e sim uma passagem. E para que essa jornada fosse bem sucedida, os seus corpos precisavam ser preparados. E assim nasceu uma das práticas mais famosas da história humana, a mumificação. Os corpos eram preparados cuidadosamente, com bandagens, objetos funerários, amuletos, e eram colocados em túmulos para durar séculos. E tudo aquilo tinha um propósito, não era uma coisa aleatória. Os egípcios acreditavam que aqueles corpos precisavam durar milhares de anos, mas eles não sabiam o que aconteceria depois desses milhares de anos. Porque o maior inimigo da múmia não é o tempo, e sim a curiosidade. Durante muitos séculos, as tumbas das múmias ficaram protegidas, até que a Europa voltou os seus olhos para o Egito, e tudo começou a mudar. Em 1798, uma grande frota francesa foi para o Egito. O comandante era o famoso Napoleão Bonaparte. O seu objetivo final era enfraquecer os britânicos nessa região, mas aquela expedição faria algo muito maior. Ele levou consigo cientistas, desenhistas e estudiosos naquela viagem. Eles registraram múmias, registraram monumentos e escritas e produziram uma gigantesca documentação sobre o Egito. Quando esse material começou a circular na Europa, pela Europa, todo mundo ganhou uma nova obsessão. O continente inteiro se apaixonou pelo Egito antigo. Hoje, os historiadores acreditam que isso tem um nome: egiptomania. De repente, surgiram várias esfinges sobre o Egito. Pinturas, quadros, decorações, tudo que era relacionado sobre o Egito vendia. E quando se tem demanda, sempre tem uma pessoa querendo lucrar, inclusive com mortos. Ao longo do século XIX, várias pessoas foram ao Egito. Aristocratas, historiadores e estudiosos. Alguns voltaram apenas com lembrança, outros voltavam com amuletos. Ao longo do século XIX, várias pessoas foram para o Egito, como historiadores, aristocratas e também estudiosos. Algumas pessoas voltaram apenas com lembranças, outras voltavam com amuletos, joias e decoração. Mas os ricos, especificamente, eles queriam algo muito mais especial. Eles queriam uma múmia. Em cidades como Cairo, Luxor e Alexandria, comerciantes vendiam corpos mumificados como se fosse souvenir exótico. As pessoas que não tinham condição de comprar o corpo inteiro, eles compravam uma parte, como por exemplo mão, pé, joelho e por aí vai. E o comércio ele ficou tão intenso que começou a surgir falsificações. Algumas pessoas pegavam cadáveres recentes, embalavam em bandagens e passavam produtos para envelhecer. O mercado estava tão aquecido que acabou criando uma logística para manter esse mercado. E é aqui que os navios começaram a aparecer nessa história. As múmias eram retiradas em locais do Alto Egito, como Luxor, Saqqara, Tebas e Vale dos Reis. Depois eram transportadas para o Rio Nilo e ali prosseguia até Alexandria. Alexandria era a grande porta de saída, o último ponto do Egito antes do Mediterrâneo. Ali começava a parte mais impressionante da jornada. Os navios eram colocados em navios mercantes, brigues, escunas e veleiros de médio para grande porte. Algumas viajavam dentro dos seus próprios sarcófagos, mas outras eram colocadas em caixa de madeira, sem ritual, sem amuleto, apenas levavam os corpos.
e principalmente sem respeito à significância daquele ritual para aquelas múmias. Então, essas múmias cruzavam o oceano. Elas iam para Nova York, para Paris, para a Europa, Berlim, Turlim, milhares de quilômetros que separavam aquelas múmias das tumbas onde nunca deveria ter saído. Mas a viagem era apenas o começo, porque o destino delas seria muito estranho. A viagem era apenas o começo, porque o destino delas era muito estranho. Você pode imaginar que muitas dessas múmias acabaria dentro de um museu, mas sim muitas, mas outras não. Durante séculos existe uma crença curiosa na Europa. A ideia é que substâncias derivadas de múmias possuíam coisas medicinais. As farmácias, por exemplo, vendiam pó de múmias. Clientes compravam aquilo acreditando que aquilo possuía algo que ajudaria em sua saúde. E o comércio continuou por muito tempo, muito mais do que você imagina. E além do mais, tinha propagandas e cartazes falando que eram múmias antes do século XIX. Mas isso não era tudo. Havia mais um absurdo, que era a famosa pigmentação de múmia. Artistas utilizavam pigmentos de corpos. Artistas utilizavam esses pigmentos de múmia para pintar seus quadros. Muitos nem sabiam verdadeiramente da sua origem. E essa cor tinha até um nome, chamado marrom múmia. Relatos históricos também foram utilizados em coisas agrícolas. Em alguns casos, praticamente, nada era desperdiçado. Tudo virava mercadoria e depois se transformava em lucro. Mas isso não era nem o suficiente para satisfazer a obsessão europeia. Existe algo muito mais perturbador do que você imagina. Imagina você receber um convite para uma festa elegante. Você chega, a elite da cidade está toda presente. Médicos, aristocratas, historiadores e estudiosos. E então alguém traz uma múmia e aí começam a tirar as bandagens dela. Essas festas ficaram conhecidas como Rumping